Seja com todos, seja com aqueles que acompanham pela internet. E que a tua vida receba a palavra de Deus para o teu coração, para a tua existência, que venha fazer a transformação que o Senhor deseja. Meus queridos, o pastor Anísio nos convidou para trazer a mensagem introdutória a respeito de dons espirituais. Eu fiquei de boa, falei, poxa, eu já estudei bastante o assunto, tá fácil. Mas como ficou complicado? E ficou complicado por um motivo muito simples. Eu tenho a tarefa de sintetizar. A tarefa de sintetizar às vezes é mais difícil. É mais difícil às vezes você falar menos do que você falar mais. Mas, como é próprio da nossa personalidade, a gente não pode se acovardar. A gente não pode entregar os pontos. E hoje à tarde não teve nem o soninho da tarde. Não teve o soninho da tarde. E revendo as coisas que eu já tinha pensado, rascunho, eu me vi rodeado de uns 10 livros, fora as Bíblias. Em hebraico, em grego, várias outras traduções. Porque eu falei, meu Deus, que coisa tão linda, tão linda. Estudar a respeito da capacitação que o Espírito Santo dá para fazer aquilo que Ele mesmo quer. Porque os dons espirituais nada mais são do que algo que o Senhor te dá para você fazer aquilo que Ele quer. Pois bem, vamos pensar em algumas coisas antes de adentrarmos ao nosso texto. Recentemente nós temos visto vários acidentes com carro. Infelizmente, alguns com vítimas fatais. Em muitos desses que têm vítimas fatais, nós vemos a imprudência envolvida. Então, como tem tido muitos acidentes com veículos, com vítimas fatais, com imprudência envolvida, o carro não presta. Deveríamos acabar com os carros. Alguém diga não. Não. O problema não está no veículo. O problema está no uso que você faz dele. Do mesmo modo, os dons espirituais, a má compreensão, a compreensão errada, nunca deveria, nunca deve, anular o uso correto. Assim, nós temos vários exemplos nas Escrituras, mas vamos nos prender a alguns. Vamos começar falando a respeito do que é cada membro um ministro. Ouvi falar que algum de vocês foi chamado para compor um ministério. Olha que lindo palavra, né? Ministério. A palavra significa serviço, trabalho. Ainda que tenham dado uma pompa para o tal de ministério, a tradução dele significa serviço. E quem tem ministério e não trabalha é preguiçoso e relaxado. E ter cargo e não fazer nada é a pior coisa que existe. Mas o Senhor quer que cada um de nós tenhamos ministério, serviço. Mas pastor, já tenho muito o que fazer. Calma, querido, não se antecipa não. Calma que você vai entender algumas coisas nessa noite, que eu creio que pelo poder de Deus, pode transformar a tua mente a respeito desse assunto. Dons então envolvem serviço, realizações. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, existem 4 posições no mundo evangélico a respeito dos dons espirituais.
A primeira delas é a sensacionista, ou seja, os dons estão escritos na Bíblia, foram verdades num período e depois parou. Não existe mais nada disso. Aliás, eles escolhem o que vai existir. Não, esse aqui eu quero porque me interessa. Dom de mestre existe porque eu sou mestre. Dom de pastor existe porque eu sou pastor. O restante eu descarto. Eles não admitem isso. Mas no final é isso que fazem. São os sensacionistas, aqueles que dizem que não existe mais. Existem aqueles que ignoram completamente o assunto. Segundo o reverendo Hernandes, aqueles que simplesmente nem sei o que é isso e também não me interessa. Existem os medrosos. Não quero saber. Que vai que eu descubro o que eu tenho que fazer? Pessoas têm medo de descobrir. Tem medo de encarar o desafio, a tarefa que Deus preparou para ele. E existem aqueles que entendem que os dons são contemporâneos, com a devida proporção e entendimento. Uma das coisas que precisamos pensar também em relação a dons é que ele não serve de parâmetro para medir espiritualidade. Então aquele irmão que te entregou uma profecia é mais espiritual do que aquele outro que não entregou. Não. Os dons espirituais não são para vanglória, para a glória do homem. Mas pastor, eu vejo pessoas usando assim. Estão usando errado. É o exemplo que eu dei no início do veículo. Então se está tendo muito acidente, a gente acaba com os carros. Errado. Basta eu usar corretamente. Se tem tido o uso errado dos dons, não é que eu tenho que extirpar o ensino e o embasamento bíblico para a igreja a respeito dos dons. O que eu preciso é reforçar o ensino e mostrar claramente como que essa realidade fantástica do Espírito Santo pode ser vivenciada na minha vida e na tua vida. Convido a abrir as Escrituras na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuídas como lhe apraz, a cada um individualmente. Do versículo 12 ao versículo 26, ele vai usar a analogia do corpo. Nós vamos pular esse trecho. Vamos para o verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns
estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu me recordo que no ano de 1990 e alguma coisa, 93, 94, sim, acho que foi 93, o reverendo Sérgio Lira, que agora está no Nordeste, ele era pastor na igreja presbiteriana de Cuiabá. E com respeito aos dons espirituais, eu tinha alguma dúvida e fui perguntar para ele: Pastor Sérgio, o que são dons espirituais? Ele era cadeirante já nessa época. Ele me disse: Hélio, fazia assim, Hélio, com sotaque nordestino, dom é o seguinte, é aquilo que você paga para fazer e sai contente. Eu falei: tá bom, obrigado, entendi. Falou simplão, entendi tudo que ele queria dizer. É aquilo que no reino de Deus você vai fazer, se for preciso ser pago, sai contente. Eu falei: matou, resolveu. Se você quer uma definição mais técnica, ok, vamos lá. O que é dom espiritual? Ou o que são os dons espirituais? É a capacitação que o Espírito Santo dá para você fazer aquilo que edifica a igreja e que rende e que gera glórias a Deus. Uma definição técnica. Mas eu ainda fico a do pastor Sérgio. É aquilo que você paga para fazer, que Deus fica feliz e você ainda sai contente. Por quê? Há uma satisfação em realizar o que Deus deseja. Aleluia. Mas vamos adiante. Vamos analisar esse texto, pelo menos naquilo que nos cabe nessa introdução ao assunto, dons espirituais. Essa é uma introdução. Haverá uma sequência de domingos onde iremos tratar desse assunto, entrar em detalhes de alguns dons. Esse é o primeiro de vários domingos. Diz assim, capítulo 12, versículo 4 e 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor... E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Uma das coisas que queremos logo de início ressaltar é que os dons, os serviços e as realizações, segundo o que o Espírito concede, segundo o que o Senhor concede, segundo o que Deus Pai concede, são exatamente obra de Deus em nós. O quanto isso precisa ficar claro na tua mente. De tal maneira que se uma pessoa ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, ele não tem dons espirituais. Ele pode ter talentos e habilidades naturais que também fazem parte de um projeto de Deus, mas não são dons espirituais. Os dons espirituais são concedidos àqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que já se entregaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, que já reconheceram os seus pecados e confessaram os seus pecados, pediram perdão e abraçaram a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, conforme ensinado nas Escrituras. E aqui nós vemos que ele faz isso exatamente porque a igreja precisa desses dons. Por muito tempo, a igreja evangélica tradicional, ela viveu um dilema e umas guerrinhas sem sentido. De uma parte, qual que eram os dons que existiam? Ou você prega ou você canta, então você não tem ministério. De outro lado, tudo que surgir era dom, tudo que surgir era ministério. E aí começou a ter uma rivalidade. Olha, vocês não têm o Espírito. Nós temos o Espírito, vocês não têm.
E essa guerrinha, eu tenho certeza, não é de Deus. Não é de Deus. Deus não quer esse tipo de divisão no seu corpo. Essa guerrinha é fruto da má compreensão, tanto de um lado como do outro, daquilo que eles receberam de graça. Outra coisa, dom espiritual não é por merecimento. Tanto é que a palavra usada lá é carisma, que dá origem da palavra graça. Isso significa, é Deus que decidiu te dar, não porque você merece, mas porque Ele quis fazer isso. Galardão é por merecimento, por esforço. Dom é graça de Deus. Mas vamos adiante. Então, quando ele fala aqui de dons, serviços e realizações, mostrando que é Deus que faz tudo em todos, é exatamente para nos colocar no lugar devido. Que os dons espirituais, os dons do Espírito são dados por Deus com uma finalidade específica para que a gente faça aquilo que Ele deseja. Outra coisa que ele ressalta já no verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Em outras palavras, para que os dons são dados? Para aquilo que é útil na igreja, no corpo de Cristo. Deus nunca, grava isso que eu estou te falando, Deus nunca vai te dar um dom para você ficar se vangloriando para o outro. Se você pensa que foi isso, você já está muito enganado. Você está usando errado. Os dons visam a glória de Deus e para algo que seja útil. Útil. Útil de que forma? Na forma que Deus deseja. Na forma que Deus quer abençoar vidas no corpo de Cristo ou gerar glória para Ele através de você. Por isso que quando ele fala manifestação do Espírito é dada a cada um, se refere a cada membro desse corpo. De forma que o Márcio tem um dom, Márcio? Tem. E a Lília tem o mesmo dom, são casados? Errado. Pode ter, mas não necessariamente. De forma que o Alex tem um dom? Sim. A Kátia tem outro? Sim. E o que vai acontecer? À medida que você entende, que você vive, que você exercita, pessoas, situações vão começar a ser abençoadas imensamente por uma igreja dinâmica. Não uma igreja elitizada. Desculpa aqui, elite. Eles fazem, nós desfrutamos. Não. O projeto de Deus para a sua igreja é algo fantástico e maravilhoso. É uma dinâmica onde uns aos outros vão produzir aquilo que Deus deseja. Se não, vejamos. Versículo 8 a 10. Ele dá uma pequena lista. Vou repetir, grava isso. Essa lista, do versículo 8 ao versículo 10, não é exaustiva. Repito, essa lista de dons do versículo 8 ao versículo 10 não é exaustiva, e vou te mostrar por que já. Espera um pouquinho. Diz lá: porque um é dado mediante o Espírito palavra de conhecimento, na sequência palavra de sabedoria, na sequência palavra de conhecimento, na sequência fé, continuando dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade de interpretá-la. Não é exaustiva a lista. E ele começa a trazer uma relação para nós de dons que ele dava e dá para que a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, seja abençoado. Mas vamos pensar numa coisa aqui. Quando ele fala palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua, capacidade de interpretá-las, você conhece tudo isso? Qual que é o teu dom?
ou dons, pelo menos um você tem, mas pode ter mais. Outra coisa, você tem usado? Se você já sabe qual é o teu dom, você tem usado? Pastor, dessa lista não me encaixa. Calma, tem mais. Eu vou continuar a nossa lista. Mas é importante você já começar a pensar o seguinte: meu Deus, qual é o meu papel nesse corpo glorioso que é a tua igreja, que é o corpo de Cristo? Há muito tempo atrás, estou ficando velhinho, meu Deus do céu. Quando você fala muito tempo atrás, em 96, você me sente velho. Voltando. Uma irmãzinha nossa chamada Lyda Knight, ela escreveu um livro, Quem é Você no Corpo de Cristo? Tratando sobre dons espirituais. Que fantástico! Eu lembro que eu comprei o livro, na hora que lançou, fui lá, comprei, devorei, está tudo grifado. Quando você for ver, vai ver que está tudo grifado. E comecei a pesquisar isso. Pesquisar mesmo, deixa eu entender o que é isso. Qual que é o meu papel no corpo de Cristo? Ainda que eu já soubesse o meu dom, desde a minha conversão eu sabia claramente, Deus quer que eu pregue a palavra, que eu ensine a palavra. Deus já tinha me falado isso. Mas nem todos entendem claramente a vontade dele. Daí você tem que realmente procurar entender o que significa cada um desses. Na sequência ele diz no verso 11 algo também que precisa ficar gravado. Vamos lá. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como? Traduz isso. Como Ele quer. Ele que decide o que Ele quer fazer. Ô, meus irmãos, será que Deus dá para ser Deus na tua vida? Tem jeito? Ou você ignora que Ele tem vontade própria? Oh, meus irmãos, o quanto é lindo você estudar pneumatologia. Não é estudo de pneu não, fica tranquilo. É a doutrina e a obra do Espírito Santo. Você entender que o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma emanação daquilo que transcende, daquilo que provém. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus morando em você, de tal maneira que Ele tem vontade própria, Ele tem personalidade, Ele pode mandar, Ele pode parar, inclusive Ele pode apagar e pode entristecer. A gente vai ver isso aqui na escola dominical mais para frente. Então quando Ele diz, um só, é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz, a cada um individualmente. Novamente a palavra dá uma conotação de que cada um no corpo de Cristo tem pelo menos um dom. Cada um, pelo menos um dom. Aí na sequência, vamos caminhando aqui. Então aqui nós mostra claramente que um só Espírito distribuindo como Ele quer. Do verso 12 ao 26, eu pulei, porque ele faz uma ilustração aqui que o tempo não nos permite entrar em detalhes, mas é uma ilustração linda. Por favor, leia em casa. Ele fala da igreja como o corpo de Cristo, mas ele coloca uma nuance que poucos reparam, por isso eu quero me deter nessa nuance. Você pode, por não estar usando muito a mão oposta à tua mão titular, no meu caso eu sou canhoto, então como eu não uso muito o braço direito, eu posso cortar e deixar em casa. Não estou usando. Quem diga não. Misericórdia, pastor. Está doido, pastor? Realmente não dá. Essa é a ideia que ele está falando de corpo. Qual parte do corpo de Cristo não é necessária? Qual parte do corpo do Senhor Jesus Cristo, chamado igreja, que somos nós, eu e você, é dispensável, é descartável? Os irmãozinhos acima de 90 anos podem descartar. Errado. 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 As crianças só atrapalham aquela igreja correndo. Errado. 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 E vou te falar mais. Não espanta comigo não. Criança tem dom. Criança tem dom. No mínimo, dom de alegrar a tua vida.
Amém, irmão? No mínimo, dom de fazer diferença no meio do monte de ranhetice nossa. Amém. Para, vai mais simples. Ontem foi linda a Débora, né? Entregando folhinha para cada um. Eu falei, eu não ganhei folhinha, deu até inveja. Mas foi lindo ver ela entregando folhinhas. Presentinho na mãozinha de cada um. Queridos, todos que estão em Cristo são necessários. E todos têm dom. De tal maneira que o Senhor não abre mão de nenhum deles. Porque você é parte de um corpo. Esse corpo é um organismo vivo. Todos os órgãos são essenciais. Ah, mas é rim que eu tenho dois ou é filho? É rim? Bom, se eu tenho dois, eu posso jogar um fora, né? Só para aliviar, fazer um regiminho. Fazer um regime, eu tiro um, já balança baixo. Quem quer fazer isso? Misericórdia. Quem falou misericórdia está certinho. Misericórdia. As partes internas são todas necessárias. De forma que essa ilustração do corpo quer falar para mim e para você de que cada um é necessário. Cada um é necessário. Cada um tem um papel a desempenhar. E nenhuma dessas partes é descartável. Deus não abre mão, ainda que a igreja, em um grave equívoco, às vezes não utilize. Nós queremos mudar isso. Nós queremos que cada parte do corpo da igreja, do Senhor, que está aqui na igreja de Filadélfia, venha desempenhar tudo aquilo que Deus quer. E nós vamos trazer ferramentas, nós vamos te dar tudo o que é necessário, a liberdade que é necessária, para que você exerça o dom que Deus te deu. E de tal maneira que vidas serão abençoadas, o corpo vai ser edificado, e o nome do Senhor na tua vida vai ser glorificado. Eu tenho certeza disso. Mas vamos para diante. Diversas funções, um só corpo. Deus coordena para que não haja divisão. Veja o verso 27. Repare bem. Verso 27. Há um só. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A ilustração aqui de corpo e membro significa uma unidade com Cristo e em Cristo. Na sequência ele diz mais, verso 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Olha a outra listinha aqui, lembra que eu te falei? A outra lista: apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas, interpretação. Mas veja o que ele diz, presta bem atenção, versículo 29, são todos apóstolos? Graças a Deus que não. São todos profetas? É uma pergunta de retórica que o apóstolo Paulo fala, para que todos respondam, não são. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Também não. Tem todos dom de curar? Quem me dera. Não teria doente. Aí ele continua, falam todos em línguas? Tadinho da escola de idioma, ia acabar. Interpretam a todas? Acabou o trabalho dos intérpretes. E o que ele está querendo dizer aqui? Os dons são dados, mas não é uma atacada. Vamos, distribui uma bacia de dom de profeta, saindo do forno, enterrando. Aí no meio da igreja tem 200 profetas, e não tem ninguém para ouvir, não tem ninguém para ser edificado, não tem ninguém para receber a bênção de uma profecia bíblica, abençoadora, tremenda. Aqui ele está falando, falam todos, interpretam a todos, entretanto procurai com zelo os melhores dons. Eu estava indo bem, mas eu enrosquei aqui. Eu estava indo bem. Na hora que eu juntei aquele monte de livro, foi por causa disso aqui. Mas se é Deus que dá, como que eu tenho que procurar? Boa pergunta, né, Rafael? Vamos tentar achar uma boa resposta? Vamos lá, na Bíblia Sagrada. Quando ele fala de procurar com zelo os melhores dons,
nós temos uma outra passagem que traz luz para essa. A gente vai para lá e já volta para cá. 1 Coríntios 14, 19. Ele diz assim: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 em outras línguas. E na sequência ele vai trabalhando o contexto aqui e vai falar o seguinte: que tudo seja feito para edificação da igreja. Olha lá no versículo 39. Portanto, meus irmãos, procurai novamente com zelo. Ele falou lá atrás e aqui ele repete: procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outra língua, em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Quando ele fala, então, procurai com zelo os melhores dons, um pouquinho aqui no finzinho do versículo do capítulo 12, ele está fazendo uma referência, segundo estudiosos, a 3 aspectos. Pode ser o dom de amor, que ele trabalhou no capítulo 13, pode ser o dom da profecia, que ele mencionou no capítulo 14, mas pode ser ambos. E aí traduz-se por edificação da igreja. E é a minha opinião. Quando ele fala procurai com zelo os melhores dons, mas não significa que eu vou buscar em Deus o dom que eu quero, mas significa que tudo que eu fizer com zelo e dedicação é para que a igreja seja abençoada, para que o corpo de Cristo seja impactado, para que as pessoas que precisam receber aquela ministração do Espírito recebam de fato. Só que aí vem a cereja do bolo, né? A cereja do bolo é o capítulo 13. A gente não vai meditar nele inteiro, o tempo não nos permite, mas tem que falar dele. Por quê? Porque nós entendemos que os dons e tudo isso que dissemos até agora, se não for acompanhado de amor, pessoas serão abençoadas, mas você não vai desfrutar. Repito, tudo isso que nós falamos sobre dons, se não tiver recheado do amor que diz em 1 Coríntios 13, pessoas podem ser curadas, pessoas podem receber edificação, pessoas podem ser libertas, pessoas podem receber orientação, exortação e diversas coisas, mas você que ministrou, você fica fora da bênção. Era como se você fosse um anômalo àquela realidade. É o que ele diz: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada serei. E se eu pego todo o meu dinheiro e dou para os outros? Não resolve. E se eu fizer isso? Não resolve. E se eu fizer isso? Não resolve. E aí ele coloca uma relação tremenda das virtudes do amor. Ele fala que o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Aleluia. Essa é a base para o exercício dos dons, seja qual for, seja qual dom for. Tem que ser feito em amor. Em amor significa, primeiramente, amor a Deus e amor àqueles que Deus ama. Você quer ver uma coisa que já dá errado? Um exemplo simplesinho. Você tem o dom de exortação e o Francielo vai me exortar. O pastor Hélio está errado, o Francielo vai me exortar. Aí o Francielo chega para mim, né, maior que eu: escuta aqui, pastorzinho. Eu posso até receber a exortação, mas se ele falar na arrogância, na carne, sem amor, ele não desfruta daquela bênção que ocorreu no corpo de Cristo. E possivelmente vai passar alguns dias e ainda vai estar com raiva de mim, sendo que eu já fui curado. Entendeu? Por isso que o recheio que vai permear todo o exercício do dom tem que ser o amor.
Porque se você fizer a coisa certa com a motivação errada, fica errado. Não é só fazendo a coisa errada com a motivação errada que é errado. Eu posso muito bem ajudar alguém, de coração, o meu vizinho vê, olha como ele é caridoso, e eu sou mesmo, perdi a bênção. O outro que recebeu está indo sorrindo, tudo feliz, mas eu perdi. Soberba, arrogância, atrapalha o uso dos dons. O amor adorna cada um dos dons. O amor vai fazer com que aquele dom, seja que for, mesmo que seja uma bronca, vai ser uma bronca amável. Uma bronca que você vai receber, poxa, nunca recebi uma bronca tão gostosa que nem essa. Uma bronca que me abençoou tanto que nem essa. Porque ela foi fruto de um coração que te ama. Mesmo que não suporte o teu erro, mas te ama. E não abre mão de te amar. De continuar contigo essa caminhada. Vamos adiante. Estamos encerrando. Procurar com zelo, então, significa isso, a edificação da igreja. Não importa se é com referência ao amor que ele está falando ou com relação à profecia. Pode ser esses dois aspectos, mas os dois juntos vão produzir a glória de Deus. Por fim, nós queremos ressaltar algumas diferenças que geram muita confusão no meio do povo de Deus. E nós já citamos outro dia e vamos tentar trabalhar elas agora de forma breve. Qual é a diferença entre talento e dom? Nós entendemos que dom espiritual tem uma diferença do talento natural. De que forma? Os dons são uma habilidade, uma capacidade dada pelo Espírito para fazer algo para a glória de Deus e edificação do corpo. Se nós fôssemos fazer um contraste, seria o seguinte: dom vem do Espírito Santo após a conversão. Talento natural vem de Deus após o nascimento. De forma bem simples. Dom vem do Espírito Santo após a conversão. Talento natural vem de Deus após o nascimento. O dom ministra ao coração do outro a vontade de Deus para a glória de Deus. O talento natural desperta a atenção do outro para si. Gente, quando você vê uma pessoa talentosa, por exemplo, um músico talentoso, o que você faz? É gostoso, né? Eu já vi, eu fico. Ou vamos supor uma pessoa que tem uma grande habilidade. Sabe uma coisa que eu admiro? Vou achar risada, quando dar risada eu sei disso, mas tudo bem, não me importa. É aquele pessoal que dirige aqueles caminhões com 3 carretas. Se uma já dá dor de cabeça, como é que ele faz? Já viu aqueles 3 carretas? Outro dia eu vi um cara manobrando aquilo e falei, esse cara esse é o cara, esse tem talento. Popularmente a gente fala que ele tem o dom. Mas nesse sentido popular, quando fala que alguém tem o dom, significa que tem a capacidade natural para aquilo. E é uma capacidade natural que ele faz tranquilo. A gente talvez nem com um curso de 2 meses conseguiria. Vai para cá e encaixa lá a carreta onde precisa. Estou dando um exemplo simples, mas só para você entender. Tem gente que tem essa capacidade tranquila. Então, aí surge a pergunta, que talvez você esteja fazendo. Pastor, um dom, um talento natural, pode ser transformado em dom? Sim. Talento natural pode ser transformado em dom? Sim. De que forma? Deixa eu te explicar. Se entendemos que nascemos e vivemos para a glória de Deus, mesmo aqueles que não reconhecem Deus como Senhor, Deus pode ter posto uma capacidade nele, no nascer, que lá na frente seria utilizada. Todavia, durante a sua vida, ele não parou para glorificar a Deus. Mas vamos supor que no curso dessa caminhada ele se rende ao Senhor. E aí ele descobre, poxa, eu posso usar o futebol para a glória de Deus. Amém, Márcio? Posso usar o futebol para a glória de Deus. Eu sei que alguns escandalizam com isso, mas por favor, pare e pensa. Você reunir vários jovens que não estão nem aí com Deus, nem aí com a igreja, e ministrar ao coração deles, através do futebol, princípios e valores de Deus.
Qual vai ser a diferença entre o talento que ele tinha para jogar bola e o dom espiritual para ministrar através do esporte? É que aquilo que ele começa a fazer depois da conversão é para edificar a igreja e para a glória de Deus. O propósito mudou. O propósito foi diferente. Vamos adiante. Qual que é a diferença entre fruto do Espírito, dom do Espírito e cheio do Espírito? Muita gente faz confusão com isso. E vamos falar de forma muito simples, direta, essas diferenças. Fruto do Espírito é obra do Espírito Santo em você. Amor, alegria, paz, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Faltou benignidade, bondade. Gálatas 5, verso 22 e 23. O fruto do Espírito é aquilo que ele produz em você e dá nos ramos da tua vida. A tua vida vai refletir isso. O dom do Espírito é também dado pelo Espírito, mas para trabalhar. Enquanto o fruto tem um aspecto interno, o dom tem um aspecto externo, de ação. Percebeu a diferença? Fruto em mim, para a glória de Deus. Dom em mim e através de mim, também para a glória de Deus, mas é o sentido mais de através de mim, passando por mim. Eu como meio que Deus quer usar. E cheio do Espírito Santo é uma pessoa que parece com Jesus. Ele vai ter fruto do Espírito, vai ter dom do Espírito, mas é aquela pessoa que está cheio de graça e de misericórdia, e ao passar por ele você fala: olha aí uma mulher de Deus, olha aí um homem de Deus, porque ele transpira a bondade, a presença de Deus. Por fim, problemas que podem acontecer nessa caminhada. Vamos tratar de alguns de forma muito clara. Esse não é meu dom, pastor. Meu dom é cantar, não vou carregar aquele piano não. Carregar piano é coisa de diácono. Pior que eu já vi. Um trem desse. Aí sai espírito de preguiça, espírito de showzinho, sei lá que espírito que é, mesmo de Deus. Não é de Deus. Não tem ninguém para carregar o piano, mas não, ele tem mais, não toca. Se tiver menos que 20 pessoas, não toca. É show, meu irmão. Tem dom de música, coisa nenhuma. Louvor não nem pensar. Não é nem música nem louvor. Talvez entende um pouquinho de música. Talvez. Eu já vi umas coisas dessas. Eu assusto. Eu falo: Jesus, me ajuda. Não deixa eu ficar na carne, não. Deixa eu continuar amando. Porque nessa hora você fica meio assim como pastor, né? Outro exemplo. Os mandamentos gerais são mandamentos. Quem tem que evangelizar? Aquele que tem o dom de evangelista ou todos nós? Todos nós. Mas quem tem o dom de evangelizar vai fazer mais suave, mais fácil e maior quantidade. Pois bem, eu não tenho o dom do amor, então posso exercer muita raiva. Não, é mandamento de amor. Todos nós devemos amar como Cristo amou. Mas espera aí, como é que Cristo amou? Boa pergunta. Amor de graça. Não por causa daquilo que o outro fez, mas porque ele essencialmente ama. Vai aprender, irmão. É nessa base o amor. O amor não é na base do que o outro faz. É na base do Deus que habita em você, que manda amar. Outra coisa, vamos lá. Dons e cargos. Seria bom se todo cargo fosse ocupado por quem tem o dom. Só que muitas vezes a igreja, por desconhecer dons, escolhe às vezes pessoas para um cargo que não tem aquele dom. Aí, como você foi escolhido para aquele cargo e você não tem o dom, você faz corpo mole, certo? Fica dando de ombro para a tarefa. Errado.
Você não é obrigado a assumir um compromisso, mas se você assumiu, você deve cumprir. Eu não sou obrigado a ser pastor, mas se eu assumir o compromisso de pastor, eu devo exercer o pastorado. E se eu entender que eu não tenho dom e aquilo não é para mim, eu devo entregar. Ou melhor, não devo nem assumir. Seria o ideal, né, pastor? Nem assumir. Então perceba que mandamentos gerais, cargos e tudo isso tem uma correlação com o dom, mas aquilo que é mandamento você tem que cumprir. Não vale desculpa você se esconder atrás dizendo eu não tenho dom. Dom de carpir, quem tem? Já fiz muito isso. Dom de fechar a igreja. Dom de fechar a igreja. Só o Luciano, tadinho. Dom de fechar a igreja. Dom de abrir a igreja. Dom de abrir a igreja. Tá. Percebe que são coisas necessárias no corpo de Cristo, na nossa reunião básica aqui. Não estou falando de coisas muito profundas, estou falando de coisas simples. E que quando você faz, é extremamente importante para o outro que chega. Ou não? Então perceba o seguinte, irmãos. Para de dar desculpa de que esse não é o meu dom. Enquanto você não entende claramente o que é o teu dom, onde Deus quer que você exerça, vá fazendo aquilo que você já sabe que Ele te mandou. Tem muita coisa que Ele já te mandou, vai fazendo. Dom de misericórdia. Quem tem? Eu não sei. Mas se você não tem, você não precisa tripudiar o outro que está sofrendo. Deixa eu explicar o que é tripudiar. Você deve estar pecado. Faz uma oração para tirar esse pecado de você. Possivelmente, não vou nem chegar perto que pega ninguém. Para, isso é ignorância de crente doido. É julgamento sem um pingo de amor, sem um pingo de misericórdia. Você sabe que ele está em pecado? Ajuda a abandonar. Ajuda a abandonar. Ah, mas eu não tenho dom de misericórdia. Meu negócio é assim, meu negócio é na profecia, na exortação. Por essa parte. Vou nem falar disso aí, por essa parte. A parte mais terrível de dons, quando eu fui estudar, sinceramente, eu fiquei triste. Triste mesmo. É que Deus pode dar uma coisa fantástica e você usar errado. Deus pode me dar um dom tremendo e eu usar errado. Não sei se você percebeu na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo começa a falar: olha, eu sei que entre vocês não falta nenhum dom. A gente até assusta, né? Mas aí depois ele fala: só que eu não pude falar a vocês como espirituais, porque vocês são carnais. E aí ele começa a corrigir a igreja de Corinto, uma igreja que tinha todos os dons e estava usando errado. Estava usando errado. Não tinha entendido essa dimensão que ele estava explicando. Aí ele necessitou explicar. Então, de certa forma, o dom é dado por Deus. Sim, é sempre dado por Deus. Mas você tem que entender, desenvolver e aperfeiçoar. Em que contexto? Ah, eu acho fantástico isso. Grupo pequeno, célula, dá o nome que você quiser. Ah, pastor, mas não estou em célula. Fica tranquilo que eu vou resolver o teu caso. Fala com a gente. Já resolvo o teu caso. Pastor, não gosto de célula, mas gosto de orar. Junta 2, 3 irmãos que gostam de orar. Fala com a gente e vai despachar os pedidos para você. Ué, tem o dom e não quer ser usado? Vigia. Tem o dom de orar e não quer orar? Então não tem dom coisa nenhuma. A pessoa que tem o dom, a hora que recebe os pedidos, já cai de joelho. Oh Senhor, tem misericórdia. Senhor, abençoa essa vida. Meu Deus, tem misericórdia, ajuda. Ele clama ao Senhor. Ele tem prazer naquilo. E muitas vezes irmãozinhos, irmãzinhas, você não vê. Não é dom externo, é dom interno. É dom no corpo de Cristo, mas que faz ele andar. As orações de muitos irmãozinhos é que faz a igreja caminhar. Porque o Senhor está respondendo e você nem está vendo. Então, enfim, irmãos, esse foi o panorama geral sobre dons espirituais.
Eu sei que foi mais estudo do que pregação, mas não estou preocupado não. O importante é que você tenha aprendido. Recapitulando de forma muito breve. Dons espirituais é uma capacitação dada pelo Espírito Santo a todos aqueles que já estão em Cristo, que são membros do corpo de Cristo. Esse dom, essa capacitação, é para que você glorifique a Deus e participe da edificação uns aos outros do corpo de Cristo. Esses dons você pode receber, mas precisa entender, trabalhar, treinar, experimentar. Para que isso aconteça, você deve estar envolvido na igreja. Aonde você vai exercer o dom de... Vamos pegar um dom basiquinho, de ensino. Se não for no contexto de irmãos que querem aprender. Onde você vai exercer um dom de oração se você não sabe que as pessoas estão precisando? É no contexto de relacionamento. Por isso que eu olho os dons aqui, de 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, Romanos... Faltou a minha listinha aqui. Romanos capítulo 12, versículo de 6 em diante, Efésios 4, 11. Esses são alguns dos dons que